se você está assistindo esse vídeo agora, é que de alguma maneira tem algo incomodando aí na sua vida profissional, principalmente se você é mulher, mãe, ou ainda assim tem a maternidade aí batendo a sua porta como um futuro muito próximo. Eu sei exatamente o que está acontecendo aí, diversos medos, questionamentos, dúvidas de como vai ser então, para ao momento que você anunciar, né, dentro da companhia pelo qual você trabalha, essa frente aí da sua nova fase, como vai ser recebido isso? Como é possível equilibrar a sua carreira e a sua dinâmica pessoal? Sim, tudo muito novo, né? Como é que você consegue, então, conciliar todas essas frentes? Eu sei exatamente o que você está passando, porque anos atrás eu também estive aí, neste mesmo local que você está agora. Mas alguns pontos foram muito fundamentais para que eu fizesse uma jornada muito fortalecida e muito cheia de realizações, de pertencimento. Sim, as estratégias corretas para que eu pudesse, então, desenhar, lapidar a minha própria carreira à minha frente profissional diante do assunto maternidade. Isso sim foi possível e hoje eu encontrei então esse equilíbrio e auxilio diversas outras mulheres a também encontrarem isso nas suas vidas, né? Sendo CEO da sua própria vida 360 graus. Sim, não é necessário você abrir mão da sua carreira porque se tornou mãe, ou ainda você deixar de lado todos os seus sonhos profissionais, toda a sua dinâmica, mesmo frente a todas as adversidades que o mercado oferece, invalidações que a maioria do mercado traz aí para nós mulheres. Isso sim é possível de ser revertido, é possível sim fazer a diferença no seu universo profissional aí, diante da sua própria lapidação de carreira e ainda assim encontrando o equilíbrio na sua vida pessoal. E agora eu vou te mostrar exatamente como eu fiz essa travessia. Eu planejei, diante de um cenário de maternidade, aquele futuro que eu entendia ser o mais favorável para a minha nova fase familiar, porque eu não queria terceirizar a dinâmica da vivência, da educação, do que seriam os meus filhos, para uma babá, para uma escolinha, para uma creche, aquela correria de chegar logo tão cedo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, acordar as crianças para poder deixá-las, então, nessas instituições que também nos auxiliam, mas que não era minha opção naquele momento. Principalmente nessa primeira infância, eu queria participar dessa dinâmica. E aí, com isso, eu tracei, então, essa travessia rumo ao meu próximo passo. Além da Helena, que foi a minha primeira filha, que foi a minha percursora aí em todas as minhas decisões de tomada, de virada e de desenho para esse futuro que eu acreditava ser realmente plausível, eu tenho a Sofia e eu tenho o Henrico também, ou seja, sou mãe de 3 e além de tudo, eu tenho a Splash, a empresa pelo qual eu desenhei frente a essa dinâmica que para mim, no meu momento profissional, falava muito alto, que era a qualidade de tempo. Então, com isso, eu desenhei essa empresa junto do meu esposo. Hoje, nós temos diversos franqueados espalhados no país inteiro e já estamos numa expansão internacional também, com apenas 6 anos de vida, junto da dinâmica dos meus outros 3 filhos. Ou seja, encontramos sim o equilíbrio profissional, o equilíbrio pessoal, temos uma família plena, realmente muito unificada e que hoje a gente consegue vivenciar o equilíbrio, então, de todos esses pratos. Além disso, o que foi muito importante foi eu realmente planejar esse meu próximo passo de forma tão certeira, né? Tão assertiva, que poderia, então, até manter a minha carreira que eu tinha se eu quisesse. Sim, isso era possível. Como executiva no mercado de luxo há anos, eu tive essa oportunidade de escolha. Mas mesmo assim, eu preferi optar pelo empreendedorismo, porque naquele momento a qualidade de tempo, como eu disse anteriormente, falava mais alto para mim. Mas sim, se essa for a sua opção, se esse for o caminho que você deseja, mas que essa insegurança que está tomando aí dentro de você, você ainda não sabe como vai ser, né, recebida com essa notícia, como é que a companhia vai se comportar diante desse seu cenário, quando você sair de licença maternidade,
maternidade? Será que essa sua vaga ainda estará lá disponível? Como vai ser isso? Pois é sim possível, diante de uma lapidação, diante realmente de você observar, estudar e dar os próximos passos, também muito frente daquilo que é o seu desejo, revisitar a sua própria história, entender, compreender, se ouvir, se estudar e depois, sim, planejar o que vai ser o seu próximo passo aí na sua frente profissional. E isso é possível para você que já é mamãe também. Sim, não é porque você já tem essa dinâmica da maternidade na sua vida que você não pode recalcular a sua rota, que você não pode acertar e ainda assim amplificar, melhorar, dar passos mais estratégicos na sua carreira para encontrar, então, tal equilíbrio e ter realmente uma vida mais plena, mais realizada e com mais vigor, mais pertencimento em todas essas frentes que você faz, com menos culpa, menos medo e menos ansiedade. Pois é, eu realmente precisei observar, antes de tudo, analisar, desenhar, arriscar, colocar esse plano em prática e o que fez com que bons anos, né, da minha vida ali, nessa frente dessa dinâmica, fossem então comprometidos. Foi muito tempo queimando aqui, sabe, meus neurônios, para que eu pudesse então colocar em prática esse plano que tão assertivamente deu certo. E aí, em determinado momento da minha carreira, eu vi que eu podia mais, mas essa oportunidade de alguma maneira não estava aparecendo. E eu trabalhava como executiva na época de vendas, no segmento de luxo, ficava sempre no pódio das vendas, mas ainda assim eu não tinha conseguido o meu devido reconhecimento, o que eu tanto almejava. É como eu disse, eu não me sentia como um pertencimento, sabe? De poder construir, poder realmente vigorar, nutrir outros pontos ali da minha vida. E aí, nesse momento, então, foi que eu decidi tomar a coragem de agir e planejar o que seriam os meus próximos anos, né? Como seria essa minha carreira para eu ter, então, a minha própria oportunidade. E foi assim que, bem antes até de eu decidir essa maternidade, eu já tinha muito desenhado, muito claro ali que carreira para mim era estratégia. Então, eu sempre me muni de muitas informações, sempre busquei entender o que era a conversação do momento, mas também de dados, de pesquisas, de informações que o mercado oferecia, não necessariamente somente daquilo que eu vinha fazendo, daquela minha única função. Não, eu me nutria, me baseava sempre de muitas informações globais, porque de alguma maneira aquilo ali ia representar muito no meu repertório. Pois é, e assim foi. Com isso, com atitudes simples, aparentemente, mas eu sempre fui me destacando e sempre fui desenhando, então, traçando o diagnóstico de quais eram as possibilidades de saídas para aquela nova fase que eu buscava dentro da companhia. Com isso, eu saí de vendedora, eu me tornei subgerente, depois eu fui gerente e aí assumi o desafio de desenvolver uma unidade que era uma unidade bem mais nova dentro de uma companhia que tinha cerca de 45 anos, por exemplo. Ou seja, um desafio enorme, algo muito novo, muito percursor e que precisava realmente de muita força, muito foco, muito desenvolvimento. Pois é, assim eu fui traçando os meus passos. Esse último desafio dentro da companhia foi de extrema importância para mim, porque foi o desafio onde eu mais encontrei realização e propósito. Mesmo diante desse cenário, eu sabia que pela idade, pelo meu momento familiar, a maternidade precisava se aproximar. E aí eu fui desenhando o meu próximo passo. E eu e o Lucas, então, meu marido, né, meu parceiro, meu sócio hoje também, nós entendemos que a gente precisava desenhar o futuro que nós queríamos frente, então, a essa nova virada. E aí, com isso, um dos pontos principais era que nós tínhamos clareza que nós não queríamos, então, terceirizar a dinâmica dos nossos filhos. Nós não temos, nossa rede de apoio é muito escassa, onde nós moramos, aqui em São Paulo, somos só eu e ele. A gente tem uma profissional que nos acompanha, né, nos auxilia nessa dinâmica do dia a dia, mas nossos familiares todos são de outro estado. Ou seja, realmente era uma frente que precisava ser muito bem desenhada, porque numa ausência de um ou de outro preso nas companhias onde nós trabalhávamos,
como ficaria essa criança, até que horas ela poderia, se fosse o caso, ficar na escola, ficar na creche, como que seria essa performance. Então, ali sim a gente precisaria desenhar esse momento, e o empreendedorismo foi um percursor para nós. Então, pense comigo, qual é o caminho que geralmente acontece com uma mulher quando ela se torna mãe, então, no mercado de trabalho? Não sou eu que falo, tem uma pesquisa da FGV que diz que mais de 50% das mulheres que estão em retorno, né, da sua licença maternidade, nos próximos 24 meses ali, ou seja, 2 anos após a sua licença maternidade, essas mulheres estão fora do mercado de trabalho. Isso sim é um fato. A gente precisa sim se preocupar, precisa sim ter esse sinal de alerta, mas principalmente a gente precisa se preparar para esse momento. O grande diferencial está naquelas que se preparam, que buscam realmente um conhecimento que vai fazer diferença, para que elas possam dar próximos passos diante de um cenário de estratégia, de lapidação, né, de realmente preparação, tanto para a companhia quanto para si próprio. Então, para que você tenha aí realmente esse planejamento, né, do seu próximo passo diante da maternidade de forma mais assertiva, é que a gente está nesse encontro agora. Estamos fazendo essa troca agora. Sem dúvida nenhuma, as mulheres que continuam também no mercado de trabalho, elas têm uma fluidez muito maior dentro de casa. Essas que se planejam, essas que conseguem equilibrar a dinâmica do pessoal com o profissional, são mulheres mais realizadas, né? A gente não precisa também, de alguma maneira, abrir mão de uma ou outra coisa. Sim, porque também quantas são as mulheres que optam por não ter a maternidade também pelo medo do seu lado profissional. Pois é, então se você tem esse caminho, ou de já ter descoberto a maternidade, ou ainda assim ser um plano futuro para você, mas que a sua grande insegurança, de fato, é como isso vai ser possível frente, né, ao seu profissional, eu te digo que sim, é possível você encontrar esse equilíbrio entre carreira e maternidade, se você fizer o caminho correto, se você traçar as estratégias corretas. E aí, com isso, eu então otimizei esses meus anos, né? Você vai ver mais à frente, eu vou detalhar ainda mais sobre esse meu momento com você, mas eu otimizei esses meus anos para que você pudesse ter, então, esse método que eu estruturei e que vai acontecer em apenas 3 meses. Sim, esse método está dividido em 3 fases. O diagnóstico, que é a fase 1, a parte de conhecimento e autoconhecimento, que está na fase 2, e depois o plano de ação, que é a fase 3. E aí eu vou explicar para você exatamente como funciona, tá? A fase do diagnóstico vai resolver, então, todos os seus incômodos, incertezas sobre a sua maternidade e aí principalmente relacionado, então, à sua carreira. Você vai entender, de fato, onde você está e definir para onde é que você deseja ir, né? Qual o caminho que você deseja percorrer. Muitas vezes a gente vai ligando a vida no automático e não percebe o quão importante é a gente fazer essa revisitação, então, para os nossos objetivos. A gente olhá-los novamente e ter a percepção de que, será que eu continuo desejando as mesmas coisas de que quando eu iniciei essa jornada? E se sim, se esse é o meu desejo, então como é que eu preciso ajustar essa rota para poder alcançá-lo? Nessa fase do diagnóstico é onde a gente consegue, então, fazer esse alinhamento. Depois disso, a gente passa para a fase do conhecimento, que é a fase mão na massa. Ali você vai ter realmente um aprendizado muito intenso da pessoa mais importante que há no seu cenário, você mesmo. Sim, ali você vai conseguir ter o tempo e o espaço necessário para se visitar, se olhar, se abraçar, talvez de forma que você talvez nem nunca tenha feito, ou ainda assim, de que já deixou muito tempo espaçado para esse momento. E aí você está sendo tomada por dúvida, insegurança, muitos medos, como é que as pessoas vão olhar para você, inclusive no momento mais pleno, que é de anunciar a todos essa gravidez. Pois é, então nessa fase do conhecimento, ela é de profunda importância para que você faça essa autoanálise e aí, a partir daí, você consiga então partir para a fase 3, né? Rumo então ao seu plano de ação,
com mais propriedade e muita segurança, muito fortalecimento, então, no seu próximo passo, que é esse plano de ação. Onde depois você vai, então, chegar nessa fase 3 aí do plano de ação e você já definiu o caminho, você já tem a percepção para onde é que você quer ir. Isso não pode te soltar nunca. Quais são os pontos fundamentais e primordiais nessa sua nova jornada frente à maternidade, né? O que é necessário, então, para fazer com que você caminhe com mais equilíbrio? Pois é, nessa fase 3 é assim que a gente vai fazer, a gente vai se aprofundar cada vez mais e você vai fazer as escolhas necessárias, então, para o seu futuro, para chegar no objetivo que você tanto deseja ou ainda que você descobriu que se faz necessário para você na etapa anterior, tá bom? Essas 3 fases eu compilei então em um programa de orientação e acompanhamento chamado Seu Próximo Passo. Você vai entender que é sempre sobre ele. Tudo o que traça e permeia a nossa vida está sempre ligado ao nosso próximo passo, a coragem de seguir rumo a ele. Então, eu preparei esse material de muito valor, algo com muita propriedade, pouca teoria, muita estratégia para que você dê o seu próximo passo no equilíbrio da sua carreira e da sua maternidade, tá bom? E aí é o seguinte, e por que eu decidi então compartilhar esse plano de orientação e no modelo agora? Porque nessa jornada de mais de 15 anos de mercado, eu já vi muita coisa, viu? Isso eu posso te falar com muita propriedade. Gastei muito dinheiro com capacitação que não me capacitaram, participei de imersões e cursos que me fizeram perder, sabe o quê? Muito tempo. E pois é, acessei métodos e instituições que não me ajudaram a errar menos. Pelo contrário, fiquei rodando em círculos que não contribuíram diretamente para a minha travessia e aí, com isso, o meu desenhar foi muito mais dificultoso. Foi muito mais demorado. Foram 15 anos ali desenhando, galgando as estratégias corretas e hoje eu consigo ter a percepção que foi o meu próprio olhar, foi a minha própria dinamização ali que fez com que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. E aí essa travessia para o meu próximo passo, então, diante da maternidade, foi baseado realmente em muito background e muito tempo de tentativa e muito erro, como eu disse para você. Foram mais de 15 anos ali planejando como seria a minha carreira, depois mais de 5 anos planejando como eu sairia então do CLT e migraria para o empreendedorismo, que foi a opção pelo qual eu fiz, né? Diante do cenário de maternidade ali. Foram anos planejando como eu iria fazer essa transição de carreira com segurança, né? Para ter a segurança de que tudo vai ficar bem, tudo vai voltar a uma rotina dentro da sua dinâmica profissional, atrelada aos benefícios também da sua maternidade, como isso é possível ser feito. E aí, para que então eu pudesse trazer, né, essa habilidade que pode ser totalmente desenvolvida para qualquer mulher, mãe ou ainda assim futura mamãe, que queira de fato encontrar o equilíbrio da carreira e da maternidade, eu não acho correto eu guardar esse segredo, então, as 7 chaves, somente para mim. Não, porque transformar vidas é sim o meu grande objetivo. Então, exatamente esse equilíbrio, porque tanto um quanto o outro fazem parte dessa mulher que quer se sentir ativa, produzindo cada vez mais, tanto para um quanto para outro, é que eu quis, então, trazer esse método para que você também pudesse se beneficiar do que hoje eu consigo vivenciar realmente na prática em minha vida também. Isso é extraordinário, isso é se sentir realmente autossuficiente, é ter segurança, é não ter medo de voltar da licença maternidade, é isso que eu quero que você tenha. É realmente fazer com que você, mesmo tendo um filho, você possa assim, planejar um segundo, um terceiro e ainda assim se sentir ativa, produtiva, se sentir realizada. Se você for mãe solo, mais ainda, aí realmente é você se sentir orgulhosa e poder trazer isso para o seu filho também, poder fazer com que lá na frente ele se sinta muito orgulhosa, né, se for uma menina, da mãe que sozinha fez ali a sua própria construção e ainda assim conseguiu se dedicar com tanto pertencimento para eles. E para mim, ser extraordinário, como eu disse, é ver a minha filha Helena como exemplo, junto da Sofia e do Henrico aí, falando isso aí, ó. Acompanha só.
Heleninha, o papai e a mamãe montaram um splash para ter mais tempo junto de você, da Sossô e do Henrico. E vocês gostam disso? Vocês curtem muito com o papai e a mamãe? Sim. E o que é mais legal de saber que eles podem ter tempo mais livre junto de vocês? Se vocês ficarem abraçados com a gente. E também, gente, a gente adora ficar agarradinho com a mamãe e com o papai. Porque a gente adora eles são muito legais. E a coisa mais importante da gente é o papai e a mamãe. Mãe, eu tô chorando de rir, mãe. Mãe, tô chorando de rir, mãe. A mamãe tá chorando de verdade. Mas é verdade isso que eu falei. Não é, pai? A gente consegue almoçar, tomar banho com vocês. A gente consegue ir pra escola. Vocês vão com a gente. A gente depois vai na feirinha também. A gente almoça no sábado. E juntos. Sabe pra onde? Viajar pro shopping. A gente adora a Splash, porque é muito gostoso a comida de lá. Beijinhos! É esse tipo de vida que você pode ter também, dando o seu próximo passo para se tornar, então, CEO da sua vida pessoal e da sua vida profissional, independentemente da sua escolha de carreira. Você vai entender como que vai funcionar, então, esse programa de orientação e acompanhamento. O seu próximo passo funciona da seguinte forma: identificar, como eu disse, né, o ponto A, onde é que você está hoje, depois, para onde é que você deseja chegar, quais são os seus objetivos, o que realmente te motiva, diante dessa nova fase, o que é primordial, então, na sua vida, tá? E fazer essa travessia, então, ao equilíbrio, né, da sua carreira e da sua maternidade. Como isso é possível? É exatamente esse o plano do próximo passo, do seu próximo passo. Então, entre o ponto A e o ponto B, existirá aí essa jornada de 3 meses, onde eu vou te entregar todas as fases desse plano de forma organizada e direta ao ponto. Aí o programa vai funcionar assim. Módulo 1, você vai descobrir o seu destino dos sonhos, vai decidir para onde você deseja seguir, que tipo de carreira vai decidir e ter, né, diante então dessa maternidade. Se você tem essa dúvida, nesse módulo aqui, é aqui que eu vou conseguir então resolver esse seu incômodo, tá bom? Depois, no módulo 2, a gente tem o cofre da vida. Você vai se surpreender. Sim, vai mergulhar uma autoanálise, num autoconhecimento que eu tenho certeza que você nunca antes experimentou, mas vai ser extraordinário. Eu tenho certeza que depois desse módulo você vai se ver de uma nova forma, vai entender e vai conhecer uma nova mulher com muita mais segurança e muito mais propriedade de si mesma, tá bom? E aí, depois a gente vai acessar, então, um teste de temperamentos. Vai acontecer um aprofundamento do seu autoconhecimento, você vai mergulhar dentro de você a ponto de saber o seu temperamento e como ele pode, então, influenciar no seu equilíbrio de carreira e também na sua dinâmica da maternidade. Depois a gente vai para o módulo 4, quando você vai entender que o sábio é muito melhor do que o sabotador. Nessa busca de equilíbrio entre carreira e maternidade, esses 2 pontos são fundamentais para você alcançar, então, aí o seu sucesso, né? A dinâmica pelo qual você tem como objetivo, tá bom? Depois, o módulo 5, essa é a fase da autoconfiança. Vai ser lapidada de forma prática para que você consiga, então, ir para a fase principal, que é o plano de ação. Muito mais propriedade e segurança, tá bom? E aí, no módulo 6, que é a fase final, você vai para a construção, então, do seu plano de ação, o plano que, de fato, você irá colocar em prática nos próximos meses para encontrar, então, esse equilíbrio entre a sua carreira e a sua maternidade, tá bom? E aí, o seguinte, o que vai contemplar dentro do programa de orientação e acompanhamento, chamado então aí, né, por mim, do seu próximo passo. Como eu disse, é sempre ele o mais importante. Nós vamos ter o seguinte, ó, fica bem claro aí, porque eu gosto tudo claro, com muita clareza para você não ficar com dúvida realmente, tá bom? A gente vai ter o dia 1, que é o raio-x, o diagnóstico, então, de identificação, realmente uma sessão onde você vai aprender a enxergar onde você está, como eu disse ali atrás, né, no ponto A, e decidir, então, para onde você vai, para o plano B, qual que é o seu objetivo, o que te incomoda e como ele pode ser
realizado de forma a ser transformado ali o seu próximo passo, tá bom? E aí depois a gente tem sessão de lapidação ao vivo, que é muito importante, são verdadeiras mentorias diretamente comigo durante esses 3 meses, para que eu consiga, então, te orientar e te desbloquear rumo ao seu próximo passo. Depois a gente tem as oficinas de lapidação, encontros ao vivo também. Ao longo da jornada eu vou identificar ali os principais gaps de ferramentas que você possa ter, ou ainda vou organizar oficinas, né, para implementar determinadas ferramentas que eu entendi que de alguma maneira você tem carência nisso, para te fortalecer, para que você siga aí na sua jornada também, tá bom? Então, aí podem ser várias oficinas, eu vou chamar pessoas de fora também, profissionais externos que de alguma maneira contribuíram nesse meu passo a passo para que também possa contribuir na sua jornada também. Depois a gente tem constantemente o acompanhamento por WhatsApp, ali é um canal direto comigo para falarmos então sobre a sua carreira e a sua maternidade e fazer um checkpoint da sua jornada, tá bom? Eu vou pegar literalmente na sua mão, eu quero que você seja realmente transformada e impactada pela sua própria força, que você ainda não descobriu, mas que nessa jornada aqui, junto comigo, nesse programa de acompanhamento e desenvolvimento, eu tenho certeza que vai ficar muito claro e você vai ficar muito fortalecido, tá bom? E aí, depois disso, a gente tem também os plantões de dúvida. Durante essa fase aí, mão na massa, como eu disse, você terá à disposição, então, horários de plantão de ajuda, né? E eu sei que você realmente vai precisar, tá? Isso aqui é muito importante, porque durante muita comunicação, é muita informação, e aí a nossa cabeça fica efervescente, então ter esse canal realmente do plantão de dúvida vai fazer toda a diferença aí para que você alcance, então, o sucesso dentro da sua jornada, como eu disse, tá bom? Esses plantões também são diretamente comigo, e ali você tenha muita propriedade, vai ter muita segurança para fazer os compartilhamentos das suas principais dúvidas. Bom, em paralelo, você vai ter mais coisas também, trilhas gravadas, cofre de estratégias, caixas de ferramenta da Mulher CEO, enfim, muito material, muito conteúdo prático, real, de uma mulher que também construiu a sua própria história, assim como você está fazendo a sua agora, tá bom? Como que vai funcionar, então, o seu acesso ao programa? A duração do programa, como eu disse, são 3 meses. 6 meses de acesso, então, às gravações dos encontros ao vivo, 12 meses da área ali que tem as trilhas e as ferramentas, ou seja, durante 1 ano, você pode acessar essa área para poder tirar suas dúvidas, para revisitar ali, então, todo o conteúdo e realmente ativar esse seu modo ali de equilíbrio da carreira com a maternidade. Então, com isso, quando você chegar no seu plano B, você pode ter certeza que você vai ter muito mais autoconfiança, não vai entrar ou apostar em algo sem ter certeza, vai ter poder, então, de argumentação, estratégia, clareza nas respostas e informações antes de tudo, tá? Vai saber adquirir, então, a visão e a percepção de como será uma vida equilibrada diante da maternidade. Vai ter orgulho, antes de tudo, da sua trajetória e vai fazer com que os seus também se orgulhem de você. Você vai ter uma mentalidade muito mais próspera aí, de persistência, mas aquela mentalidade de persistência que é fazer até dar certo, sabe? Bem típica das mães, que a gente precisa repetir tantas e tantas vezes para que os nossos filhos, então, tenham a percepção e assimilem as determinadas informações que a gente passa para ele. Pois é, isso também vai passar a acontecer dentro da sua vida. Você norteando para que você mesma possa encontrar, então, diante dos seus desafios, os seus objetivos e a realização dos mesmos, tá bom? E o estímulo, sem dúvida nenhuma, a curiosidade e a inovação, para responder rápido, então, às mudanças que o mercado vai oferecer a partir de então. Mas não é só isso, tá? Eu preparei, então, presentes incríveis para você também, que vai fazer parte dessa jornada junto comigo aqui, que é o quê? Uma sessão individual de diagnóstico e plano de ação, com hora marcada, direto comigo, por tempo limitado. Isso daí eu não tenho como deixar muito aberto, porque minha agenda realmente é muito conturbada. E aí, o que a gente vai fazer, então? Você vai ter horas ali diante dessa agenda, né, para poder fazer a sua escolha, também daquela que bate com o seu horário, para que a gente tenha essa troca ainda mais fluida entre uma e outra, tá bom? E eu vou conhecer aí, então, pessoalmente a sua história e poder te ajudar a traçar, sem dúvida nenhuma, o seu diagnóstico. E aí, quando você
entender que não vai mais sentir a solidão, vai ter alguém ali desenvolvendo a sua própria autoconfiança, né? E vai ter esse compartilhamento com alguém que já passou por uma situação tão próxima à sua, sem dúvida nenhuma, isso daí vai mudar a sua percepção desse novo cenário que vai se abrir para você, tá bom? E aí o segundo, então, presente, é algo que vai potencializar ainda mais o seu próximo passo. Você vai ganhar, sabe o quê? Uma websérie, Mães Transformadas por Suas Escolhas. Isso daí vai ser fantástico. E aí você vai conseguir, então, falar os benefícios desta websérie, né? Vivenciá-los também e falar nessa websérie qual foi a sua grande transformação, qual foi o momento, então, que você entendeu dentro dessa metodologia que fez o seu gatilho de mudança, que fez realmente o seu clique, a sua lapidação para o seu próximo passo, tá bom? E aí, no futuro, você estará ainda mais preparada para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas com propriedade, tendo realmente, através do diagnóstico, a percepção clara de qual o destino que você pode chegar por uma escolha ou por outra, tá bom? Então fala aí, a verdade, sensacional, né? Quando eu fiquei grávida, eu tinha esse plano, mas não era assim tão detalhado, obviamente, nem tão completo, né? Eu tive que vir construindo tudo isso, e aí hoje você tem, então, a oportunidade de dar o seu próximo passo da mesma forma que eu, porém de forma mais segura, mais clara, mais assertiva e um tempo muito menor. Em 3 meses você vai receber aí um aprendizado, sem dúvida nenhuma, de 15 anos. Ou seja, 3 meses você vai aprender a ser promovida mesmo sem existir essa oportunidade, ou ainda assim você vai aprender a desenhar qual vai ser o caminho dentro do empreendedorismo que faz sentido para você, ou ainda assim, como é que você vai retornar segura de que aquela cadeira que você ocupava estará ali à sua espera, ansiosa, clamando para que realmente você retorne para fazer, então, todas as suas habilidades diante da companhia, tá bom? E aí, ou seja, em 3 meses, gente, isso aqui é realmente fantástico. Em 3 meses você vai aprender a não precisar ter medo dessa volta da sua licença maternidade, como eu disse, e nem com aquela preocupação que você vai ter que buscar um novo emprego e aí, frente a essa dinâmica, então, de ser mãe, tá? Se sua opção, então, for essa, uma dessas que eu tracei aí para você, você pode estar se perguntando, Bruna, tudo bem, mas quanto é que vai custar esse acompanhamento direto, dessa forma tão próxima? É claro, né, gente, desenhar um programa como esse, você sabe, um acompanhamento desse nível vai exigir, sem dúvida nenhuma, uma agenda muito dedicada. E eu tive que me preparar muito, me organizar, dinâmica dos filhos, inclusive do meu recém-nascido, o Henrique, né, para poder chegar, então, hoje e apresentar para você esse plano tão transformador que vai, então, te direcionar para o equilíbrio da sua carreira profissional junto à sua frente da maternidade. Se você realmente quer fazer, então, acontecer, quer mudar a sua história como mulher, como mãe, parar de ser medida, né, ali simplesmente pelo fato do seu crachá e quer ser admirada, quer realmente pertencer, se tornar, então, CEO 360 da sua vida pessoal e da sua vida profissional, o momento de você fazer isso, de fato, é agora e eu estou esperando por você. Então, se você for parar para pensar quanto você pagaria com um coach de carreira para poder te ajudar, então, a decidir, né, o seu próximo passo, as frentes que você poderia levar aí para sua dinâmica profissional, tranquilamente, eu digo para você, você investiria aí de 7 a 10 mil reais, sem dúvida nenhuma, no mínimo, tá? E aí o seguinte, quanto tempo também durariam essas sessões de coach? Fala para mim. Quanto tempo demoraria para você encontrar, então, a mentora, né, de fato, que tivesse passado exatamente pelo que você está passando, que é mãe, que tem a mesma vivência que você, que só está alguns passos à sua frente, né, e que hoje vive exatamente o reflexo da mentoria instituída ali, vive exatamente o reflexo dela na sua própria vida. Porque, na maioria dos casos, os coaches, eles têm a teoria muito enfatizada, mas não vivenciam a prática dessa dinâmica. Pois é. Quanto tempo você demoraria, então, para ter esse encontro?
Tá, sozinha é possível você fazer? Sem dúvida nenhuma. Porém, quanto tempo isso ia demorar? Exatamente, comigo demorou 15 anos para eu poder desenhar exato esse modelo dessa mentoria, esse raio-x, traçar então esse diagnóstico e fazer com que eu pudesse então avançar criando o meu próprio plano para o meu próximo passo. Você também pode fazer isso, mas você está disposta a percorrer tanto tempo assim? 15 anos. Quantos anos seus filhos terão quando você conseguir, então, concluir essa jornada sozinha? Você pode fazer isso em menos tempo, otimizando e, principalmente, impulsionando ainda mais os seus resultados, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, como eu disse, né? Se amando, se entendendo e se reconhecendo como uma mulher potente também. E aí, provavelmente, você vai pensar assim, mas como muitas conseguem fazer essas jornadas? Sim, conseguem porque elas encontraram nesse caminho, como eu disse para você, diversas mulheres que foram transformadas diante da minha mentoria, tá bom? E os cursos, quando a gente desenvolve ali para o seu lado pessoal, quantos são essas possibilidades que o mercado já oferece? Sim, eu já fiz muitos deles, muitos por aí. E aí o que aconteceu? Saía mais confusa do que quando eu tinha entrado. Aí você paga até um valor super barato, sem dúvida nenhuma, né? Você recebe um conteúdo lindo ali, mas que fica onde? Na apostila. E quantas vezes você volta nessa apostila para poder entender o que tinha ali de conteúdo, para poder entender e colocar na prática tudo isso que você precisava vivenciar? Te garanto que pouquíssimas vezes, tá? E aí o seguinte, quem vai te orientar? Quem vai tirar as suas dúvidas nesse momento? Você compra um curso online ali, mas você não tem esse contato, essa troca que eu tô te oferecendo. Aí fica bem complicado, né? Sair realmente com a sensação de que eu não consigo aprender nada e ainda assim não sair do lugar e perder meu tempo e meu dinheiro é uma das coisas mais frustrantes. E te digo que nesse momento da maternidade, o seu tempo ainda assim, ele fica ainda mais valioso. Ele já é a moeda mais valiosa, como eu trouxe para vocês. Mas quando a gente está dizendo na frente da maternidade que a gente precisa se dinamizar em diversos momentos ao longo do dia, ele fica ainda mais escasso. Então, você não tem tempo a perder. Você precisa aproveitar a oportunidade correta para poder fazer, então, a sua grande transformação, tá bom? Foi pensando nisso, então, que eu desenhei esse programa de orientação e acompanhamento que se chama O Seu Próximo Passo, a um valor de investimento totalmente exclusivo e acessível, antes de tudo, tá bom? O valor de investimento para você encontrar, então, o equilíbrio na sua carreira, frente à sua maternidade, sem enrolação, direto ao ponto e com todos os entregáveis que eu já te mencionei ali, que você já deve estar aí, ó, decorada, borbulhando e super ansiosa por saber quanto que ele vai custar. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Apenas 12 parcelas de R$ 99,70. Não está acreditando? É isso mesmo. 12 parcelas de R$ 99,70 para você encontrar a chave que vai transformar o equilíbrio entre a sua carreira profissional e a sua vida pessoal, te reconhecendo como uma mulher potente, sendo CEO da sua vida 360 graus, tá bom? Você pode pagar, então, parcelado, né, nessas condições, no cartão de crédito, 12 parcelas de R$ 99,70, ou ainda, quem decidir pagar à vista, vai ser recompensado com desconto para esse programa, então, de orientação e acompanhamento, que o valor vai sair por R$ 997, tá bom? É uma super oportunidade. Eu estou falando de menos de R$ 100 por mês para você ter acesso às minhas estratégias e ainda ter o meu acompanhamento na sua jornada rumo ao seu próximo passo. E a saída, sem dúvida nenhuma, do seu final de semana. Sim, gente, para pensar. Todas as vezes que a gente sai no final de semana, a gente pensa assim, agora é o meu momento, eu preciso fazer a minha descompressão, porque eu estou muito pressionada durante a minha semana. Presta atenção. Final de semana, vira sua válvula de escape. Quando vai se aproximando o domingo, entra você naquela sua jornada ali da síndrome de domingo, pensando no seu trabalho, como é que sua vida está, que alguma coisa está te incomodando fortemente. Pois é, você pode investir menos de R$ 100 por mês para encontrar
as ferramentas necessárias para fazer a sua grande transformação e se tornar, de fato, uma mulher CEO 360 da sua própria vida, entre o equilíbrio da sua carreira e a sua maternidade, tá bom? Se você quer dar, então, o seu próximo passo, sem dúvida nenhuma, esta é a oportunidade que vai fazer uma grande transformação na sua vida. Realmente, eu optei em te oferecer esse programa a esse valor acessível, antes de tudo, para que você faça parte dessa história e que realmente use esta oportunidade como um combustível aí para dar esse passo e realmente se tornar CEO da sua própria vida, tá bom? Independente se você já é mãe, se você planeja ser, se você é casada, se você é mãe solo, se você realmente quer empreender, se você quer continuar exatamente na função que você já desenvolve, ou ainda assim, se você mesmo diante da maternidade busca dar um passo além, buscar novos avanços dentro da companhia em que você esteja, tá bom? Além disso, eu tenho mais uma segurança para você. Ó, presta atenção, tá? Mesmo sendo uma pessoa pública, com sócios famosos, eu já faço a questão de te proporcionar a paz e a tranquilidade nessa decisão. A transparência e a integridade é algo que realmente eu e meu marido, a gente preza muito na nossa vida e nos nossos negócios. Não seria diferente com você agora nesse momento, tá? Eu quero te falar da dupla garantia que eu vou te oferecer. Você terá duas garantias, então, presta atenção. A primeira é incondicional. Essa daí eu não abro mão. Garantiu o seu acesso, fez a sua inscrição, você já vai ter acesso, então, à área dos membros nessa primeira temporada, vai ter acesso ao cronograma, à estrutura do programa todinho ali, com conteúdo liberado durante 30 dias. Se mesmo em 30 dias você simplesmente achar que não era o que você esperava, que não for, sei lá, por algum motivo você não foi com a minha cara, por algum motivo eu te desagradei, sei lá, você é livre, tá bom? Se simplesmente você decidir cancelar, basta você enviar um e-mail ou ainda um WhatsApp, né? Ali solicitando o seu reembolso, sem crise, sem alarme, simplesmente mandando ali, colocando a sua insatisfação ou colocando o seu desejo mesmo de cancelar, e eu vou te dar essa liberdade que o seu dinheiro vai ser devolvido, tá bom? Mas se você achar 30 dias pouco, eu vou te dar mais um tempo para você poder avaliar. Eu quero te proporcionar, então, uma segunda garantia, uma garantia adicional do seu resultado. Se durante 90 dias você consumir todas as trilhas, participar de todas as sessões ao vivo, os plantões, as sessões de lapidação, mesmo assim você não conseguir fazer o seu plano para tornar, então, para tomar, de fato, né, a sua decisão de empreender ou ainda assim de se amplificar no seu trabalho, fazer uma jornada realmente diferente da que você está. Se de fato, resumindo, durante esses 90 dias você não conseguir encontrar respostas aí para o seu incômodo, eu vou implementar o método junto com você, de forma particular. E mesmo assim, se você não conseguir realizar, então, esse plano para equilibrar a sua carreira com a maternidade, além de devolver o seu investimento, como eu disse anteriormente, eu vou adicionar R$500 a mais do meu próprio bolso para poder te entregar, para poder pelo menos assegurar o tempo que você passou ali comigo. Veja bem, você vai ter então a garantia de mais 90 dias para poder se desenvolver, participando, desde que você, né, participe de todas as trilhas, todos os encontros, faça a sessão de lapidação, tire todas as suas dúvidas. Se mesmo assim você não conseguiu encontrar resposta para os seus incômodos, aí eu tenho mais 90 dias junto com você, juntinho contigo ali, ó, te desenvolvendo novamente, segurando na sua mão. Mesmo assim, se ainda ao final você virar e falar, Bruna, não consegui, não acho que fez sentido para mim, não mudou a minha vida, não agregou em absolutamente nada, pois é, aí eu te devolvo o que você investiu com mais R$500. Porque eu tenho tanta certeza no plano que eu estou te entregando, que eu posso te assegurar com propriedade isso. Eu confio no meu método, confio plenamente no meu método. E agora, então, como você faz então para poder participar com todas essas garantias, tirando todas as suas dúvidas? É o seguinte, embaixo desse vídeo tem um botão e ali tudo que você precisa fazer agora é começar clicando nele. Assim que você tiver o pagamento confirmado, você vai ser direcionado então para a área de membros e já poderá iniciar o onboarding. Sim, o processo de boas-vindas,
que eu deixei ali lindamente, com muito amor, com muito carinho preparado para você. Se você ficou com alguma dúvida ou precisa de ajuda com o seu pagamento, tem um botão para falar com a minha equipe, clica nele, que é a hora então de você sanar todas elas para poder seguir rumo ao seu próximo passo, tá? Não perca essa oportunidade que está aqui na palma da sua mão. Como eu disse, o seu próximo passo precisa ser desenhado hoje, precisa ser desenhado agora. O futuro que você quer não é amanhã. É a partir de agora que a sua atitude precisa vir. E a atitude está muito atrelada à capacidade de você colocar o seu medo ali de lado e seguir com coragem, mesmo sabendo que muitos desafios surgirão, que você precisará se retransformar. Mas aí eu estou aqui para segurar na sua mão e auxiliá-la nesse seu próximo passo. Então, se você é mãe ou planeja ser mãe ou ainda assim busca a chance de encontrar, né, o equilíbrio na sua carreira junto à sua maternidade, que já existe, ou então que é um plano futuro agora, como eu sempre digo, o nosso futuro é já, pois é, de forma segura e tendo com quem contar ou para quem perguntar. Porque existe muito nesse processo da maternidade essa nossa solitude. Muitas vezes a gente não tem com quem compartilhar. Se é o marido está trabalhando também, muitas vezes você fica sozinha ali em casa, todas essas dúvidas. As mulheres, elas têm uma empatia muito melhor uma com as outras, porque a gente vive os mesmos processos. Pois é. Então, além de ter para quem contar, você vai ter com quem perguntar, com quem trocar, com quem realmente vai fazer uma diferença aí na sua transformação. Então não deixe essa oportunidade passar, clique aqui agora mesmo, aqui nesse botão aqui embaixo, encontre comigo do lado de cá, né, das mulheres CEOs, então, da sua própria vida pessoal e profissional, daquelas mulheres que se reconhecem como potentes, que se amam, que sabem muito bem valorizar um poder de um espelho, tanto na sua vida profissional, quanto também como mães, deixando a culpa de lado e a autossabotagem também. Então eu espero você do lado de cá, vem comigo, clica aqui embaixo que eu estou te esperando. Até lá!